Olá, esta é a 12ª aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema será os polinômios, né? De coisa nova que nós vamos ver será a parte de divisão de polinômios, né? Na AP do ano passado caiu algumas questões, dessa daqui parece que não vai cair nenhuma, né? Mas está o tema aí, né? Falta a gente finalizar o caderno, né? Então esse é o último tema, né? Sobre polinômios. E aí nós vamos mostrar dois métodos, né? O método conhecido como método de Chaves, que é aquele método usual, algoritmo que a gente usa para fazer a divisão, e o algoritmo de Biot-Ruffini, né? Que são dois matemáticos aí, eu vou explicar para vocês quando chegar nessa parte. E daquela lista preparatória nós vamos fazer 4 exercícios para treinar essa ideia, para ver mais ou menos o que se pede lá na prova da AAP envolvendo polinômios. E depois que a gente fazer essa daqui, tem uma, não dá para colocar muitas, né, mas eu coloquei uma questão do Enem 2016 para a gente poder fazer, mas não vamos fazer hoje, vamos fazer na próxima aula, na aula de quinta. Essa questão que tem a ver um pouquinho com essas ideias, né, das operações de polinômio juntamente com as equações que a gente desenvolveu. Lembrando que nos vestibulares só cai de primeiro e segundo grau, tá? Bom, então aqui a primeira parte aqui está na página 20, né? Alguns exercícios eu deixei porque é mais do mesmo, né? Substituir valor para achar raiz e tal, esse tipo de coisa. Então a 3 eu deixei sem fazer, né? E a 4 ela já fala de divisão, né? Só que aí a gente vai, acho que é melhor a gente trabalhar as ideias da divisão primeiro. Qualquer coisa a gente até volta no exercício, não sei, eu vou ver, mas tem pouquíssimos exercícios agora, né? Pra gente poder fazer. Então, tá falando aí, tá na página 20, né? Redução do grau da equação, divisão por x e k. Eu falei um pouquinho, né? Mas é um polinômio também chamado de binômio, tá? Que só tem dois termos, né? Binômio, e a gente faz a divisão, reduz o grau. Geralmente é feito assim, né? A gente não vai fazer dessa maneira, eu vou falar o aspecto histórico, assim, como é que a gente geralmente estudava, se por exemplo no curso de matemática, como é que a gente faria, né? Então você tem uma equação do terceiro grau, você acha um binômio, né? Um x mais alguma coisa, 3x mais alguma coisa, sabe? 3x mais 1, por exemplo. Aí você divide e reduz o grau. Aí você tem uma equação do segundo grau que aí você pode aplicar os métodos e consegue resolver, tá? Geralmente é isso. Mas aqui nessa parte da AP, ele costuma cair, a gente vai até fazer algumas questões do ano passado, cair a parte de divisão de um polinômio por um outro polinômio. Esse polinômio é binômio, ele é do primeiro grau, tá? Então aqui ele dá uma ideia aqui, ó, de uma equação, vai falar mais ou menos desse aspecto, só que nas questões vai cair somente divisão, tá? Na equação 2x a terceira mais 4x menos 2x menos 4 igual a zero, podemos descobrir que uma possível raiz utilizando os conceitos apresentados, dividindo esta equação pelo coeficiente de A. Então a gente percebe o quê? Que todos os números desta equação que foi apresentada, eles são múltiplos de 2, ou seja, são números pares, dá para dividir tudo por 2, né? Então ele fez a divisão de tudo por 2. Então na próxima etapa, né? Ele tem, lembrando que aí a do terceiro grau, né? Seria ax a terceira, bx ao quadrado, cx e o d, né? Tem a, b, c e d, que são os coeficientes, tá? Só para lembrar aí um pouquinho, né? Então dividiu tudo por 2, chegou na equação, vamos dizer assim, reduzida, né? Que tem a situação aí ela é um pouco menor e tem o coeficiente igual a tá? Então aí foi feito. Aí o que ele falou aí, ó, né? O que nos leva a supor que uma das suas raízes seria os divisores de seus divisores, ou seja, divisores por 2, porque deu para dividir tudo por 2, ele identificou, né? Supôs que uma dessas raízes seria o número divisor por 2, né? Todos esses números aí dá para dividir por 2, certo?
Por verificação, nós chegamos nos números aí, ele testou, né, e tal, eu coloquei uma só, né, porque a gente já fez isso aí um trilhão de vezes, não precisa ficar fazendo toda hora a mesma coisa, né. Então ele pegou os valores e testou e conseguiu concluir que essas daí são três raízes. Na parte de baixo tem o teste de uma dessas raízes, que é o menos 2 só para verificar se dá correto, né? Na apostila precisa arrumar, pelo menos na minha, veio algumas coisas faltando, né? A gente tem aí o x a terceira, certo? O x ao quadrado, e no caso não tem o x a primeira, né? Primeira potência, né? Então dá uma olhada aí, né? No que eu coloquei, tá vendo que tá com a cor um pouco mais diferente, porque eu fiz a correção, né? E dá uma comparada na apostila. Tá faltando esse terceiro membro aí, que é o menos, aparente menos 2 que tem a ver com o x da primeira potência, que não tá, né? Bom, aí é brincadeira de criança, a gente já fez um trilhão de vezes, aí resolver e só provou uma raiz, né? Que essa raiz ela dá igual a zero, né? A gente já fez algumas vezes. Eu fiz o passo a passo aqui, ó, menos 2 elevado à terceira na menos 8. 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4 vezes o 2 dá 8 positivo, né? Menos 2 dá mais 2 e menos 2, né? Então ficaria assim mais ou menos, tá? Aqui a parte aqui eu coloquei, resolvi primeira potência, né? E aí só fazer 2 vezes 2 dá 8, né? E aí ele agrupou os números positivos e os números negativos. Daria para cancelar tudo também, né? Cortar tudo, porque você vai perceber que tem menos 8 mais 8, né? Mais 2 menos 2 já chegaria no zero, tá? Então, essa é uma das possibilidades. Outra possibilidade de verificar as raízes é que nem eu estava explicando para vocês, é fazer a redução, né, desses valores e tal. E ver. Ele optou por fazer o quê? Pegar uma dessas raízes, substituir, verificou que é verdade, né? O menos 2 ele é uma raiz, porque quando você substituir vai ficar igual a zero, né? E aí, o que ele fez aqui, ó, né? De modo... podemos verificar que menos 1 e 1 também satisfaz a igualdade, ou seja, se substituir lá vai dar igual a zero, não vou fazer que já fiz algumas vezes, sendo assim a raiz da equação. Podemos escrever a equação desse polinômio, o que ele deu lá, né? Tem uma de suas raízes menos 2, certo? Que é o que a gente fez lá, provou que o menos 2 lá, né? Pois o P menos 2 é igual a zero. Ou seja, substituindo o valor de menos 2 na variável x, a gente tem a igualdade, tá? Ampliando essa ideia, podemos dizer que se um polinômio px tem como raiz o número k, né, que ele vai pegar esse menos 2 aí, tá? Para dar a ideia do que eu estava falando para vocês. Então, a divisão de px por x menos k, ou seja, o contrário, né? Seria a forma, vamos dizer assim, a forma reduzida, né? Dá igual a zero, tá? Além de obtermos a equação, o coeficiente da divisão com menor grau. Então, o que ele vai fazer agora? Né? Que é uma das soluções quando a gente tem. Quando a gente encontrar o que é chamado de raiz, né? A gente pode escrever por um binômio, né? Ou seja, tem x e mais essa, no caso, aí seria a raiz menos 2, né? A gente vai substituir esse menos 2 no lugar do k, fazer a divisão por esse polinômio, a gente tem uma forma reduzida e a gente pode encontrar as raízes também de uma outra maneira. Mas geralmente o que é feito, tá? É feito separadamente, né? Porque a gente já estudou as maneiras de calcular as raízes, né? A gente poderia aplicar os métodos lá do Girard, né? As relações de Girard, que a gente aplicou em algumas coisas. E geralmente esse tema ele cai só na parte de divisão, ou seja, dividir um polinômio por outro, né? Geralmente é isso aqui, tá? Então eu vou mostrar pelo método de Chaves, tem a resolução na apostila, né? Na mesma página, na página 21. Eu só vou explicar o passo a passo para a gente poder fazer. Então a gente vai pegar esse polinômio e dividir
pelo que ele falou lá, x menos k, e esse k é uma das raízes, ou seja, a raiz lá é menos 2, na parte de baixo você vai ver que foi feita a troca, né? Porque o contrário de menos 2 é mais 2, né? Aí seria a forma fatorada. Aí nós vamos fazer a divisão desse polinômio aqui. Eu peguei um exemplo, só para a gente poder ver, porque às vezes a gente faz tão mecânico, né, as coisas em matemática, a gente não pensa no que a gente está fazendo. Então eu vou pegar uma divisão simples, né, com número, para a gente poder aplicar para a divisão de polinômios, né, que eu creio que é o tema, acho que é o tema mais difícil, a divisão de polinômios nas operações de polinômios, tá? As outras operações a gente consegue fazer numa boa. Então vamos lá. Então 5 dividido por 2, perdão, 10 dividido por 2 costuma dar 5, não é? Então a gente faz o quê? A gente faz 2 vezes 5 dá 10, 10 positivo, certo? Esse número que dá positivo, a gente joga lá pelo algoritmo de chave, né? A gente joga o oposto, o contrário, né? Então a gente faz 2 vezes 5 dá 10 positivo, a gente joga o contrário, ou seja, o oposto de 10 positivo é menos 10, a gente subtrai e realiza a divisão, certo? Então 10 dividido para 2 dá 5 e costuma sobrar 0, tá? O que é o divisor? O divisor é o número que está dentro da chave lá, tá vendo? Então eu dividi, né, o 5, que é o resultado aí, que ele até grifou lá entre parênteses e tal, né? Isso é chamado de quociente, que é o resultado da divisão. E o 0 seria o resto, né? O resto da divisão. Por que eu estou lembrando para vocês? Porque no método, aí, tanto num quanto no outro, ele vai usar esses termos da matemática, talvez não se lembre, né? Aí eu estou fazendo essa parte. Mas o mais importante é a gente lembrar dessa situação, que a gente multiplica e coloca o contrário, tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Mais ou menos a mesma coisa, só que vai ser com as letras. Então eu tenho 2x a terceira, vou dividir por x. Como agora eu estou dividindo, na multiplicação a gente soma os expoentes, certo? Na subtração a gente vai diminuir, ou seja, 2x a terceira dividido por x, 2 dividido por 1, lembrando que o coeficiente ali é 1, né? 2 dividido por 1 vai dar o próprio 2, e x a terceira, que divide o x a primeira, vai dar x ao quadrado. Ou seja, então o resultado da divisão do primeiro com o primeiro vai ser o que? Vai ser o 2x ao quadrado, que eu vou subtrair os expoentes. Feita a divisão, igual eu fiz lá com 5, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar x, que multiplica 2x ao quadrado, e colocar o resultado contrário. Só que aí, como tem 2, eu vou ter que fazer o x que multiplica o 2x, né, ao quadrado, e também vou ter que fazer o 2 que multiplica esse camarada. Então, vou ter que fazer os dois aí, tá? Na divisão de polinômios, geralmente é assim, tá? Então, vamos lá. 2x que multiplica o x ao quadrado, né? Então vai ficar 2x ao quadrado positivo. Lembrando aquela ideia lá, 2 vezes 5 dá 10, né? Então eu vou colocar o oposto. Qual que é o oposto? Qual que é o contrário? É o negativo, não é? Que aí eu já vou subtrair com o primeiro termo lá. Agora eu vou fazer a mesma coisa. 2 que multiplica o 2x ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, né? 4x ao quadrado, positivo. O contrário disso é o negativo. Então, eu vou colocar o menos 4x, né? 4x ao quadrado. Aí, o que a gente faz agora? Subtrai, não é? Nesse caso aí, não é comum ser assim, tá? Mas nesse caso aí vai cancelar os dois camaradas, né? Mas às vezes sobra alguma coisa e a gente vai continuando, tá? Mas cancelou tudo, então isso aqui vai dar igual a zero, porque é um oposto do outro, né? Quando se soma dá zero, certo? Aí não vai ter dúvida, né? Como é que a gente continua a divisão? A gente pega e baixa os próximos, né? Então vou baixar esses dois camaradas aí, tá? É os que sobraram aí, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou baixando os dois, porque eu tenho que multiplicar pelos dois. Vou pegar o menos 2x e dividir por x, né? Igual a gente faz lá, tá? Igual a gente faz no algoritmo de chave. Desculpa aí. Aí, o que nós vamos fazer? O menos 2x, né? Dividido por x, eu cancelo o x com o x, sobra só o menos 2, certo? Onde que eu coloco esse menos 2? Aí embaixo, aí, certo? O que nós vamos fazer agora? Vou pegar o x, que multiplica o menos 2, e colocar o oposto, né? O contrário dessa multiplicação. E a mesma coisa com o 2, né? Pegar o 2 positivo, multiplicar por menos 2, o resultado que dá, eu coloco o oposto. Então, x que multiplica menos 2 dá menos 2 negativo, né? O contrário de menos 2 é mais 2, então eu coloquei ele aqui positivo, certo? O outro, né? Eu vou colocar o 2 positivo que multiplica o menos 2, certo? Dá menos 4, o contrário de menos 4 é mais 4. Quando a gente somar isso tudo aqui, vai dar
igual a zero, certo? Então vai dar igual a zero aí, tal, aí a gente consegue chegar numa divisão que é chamada de divisão exata, né? Quando o resto é igual a zero, tá? O que a gente percebe ali? A gente reduziu esse polinômio, antes eu tinha um polinômio do terceiro grau. Se a gente fosse aplicar as ideias, né, eu nem fiz questão de resolver aqui, porque dá até para falar e vocês conseguem fazer numa boa, né? Então, assim, aquele polinômio que a gente fez o resultado da divisão é 2x ao quadrado menos 2, né? Aquele 2 ele está negativo, contrário negativo, positivo, né? Então vai ficar 2x igual a 2. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 2 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 1, né? Que 2 dividido por 2 é igual a 1. A raiz de 1 seria mais e menos 1, que seriam as soluções que tem lá, tá? Então, assim, era uma das hipóteses, né? Para poder resolver. Aí você poderia reduzir esse polinômio, fazer o polinômio do segundo grau, né? E aí você consegue resolver, certo? Bom, então essa é a ideia. Esse é o método conhecido como método de Chaves, tá? Para poder fazer a divisão de polinômios, né? Na próxima atividade, ele tem a atividade 5, que eu não coloquei aqui, porque a gente já fez essa atividade. Depois vocês podem até dar uma olhada para ver se eu estou falando besteira ou não, né? Mas a gente já fez essa atividade também na atividade 5, como na página 14. São os mesmos, né? Só que na atividade 5, página 14, tinha 4 e aqui só tem 3, mas são os mesmos. Então eu vou fazer de novo a mesma coisa, né? Então aí eu vou deixar esse exercício como bônus. A gente fez pelo aplicativo, né? Quando a gente não sabia os métodos das relações de girar, né? A gente fez pelo aplicativo. É bom que a gente treina também um pouco da tecnologia, né? Então eu não vou optar por não fazer a mesma coisa duas vezes, né? Então aí está o método de Chaves, que é realizado para dividir, né, o polinômio. Então aí tem essa ideia, tá? Geralmente os alunos não gostam muito desse método, que acham um pouco complexo para poder fazer a divisão de polinômios, mas é um método que também tem, né, na matemática e tal. Geralmente vocês aprendem, né, é mais básico, mas aprende no sétimo ano esse tipo de coisa, divisão, multiplicação, parte de álgebra, né, de matemática, mas lógico que no ensino médio vem um pouco mais difícil, né? Bom, então aí o que eu vou falar? Eu vou falar agora do que está na página 21 sobre o algoritmo de Biot-Ruffini, tá? Então são dois matemáticos que desenvolveram um método para realizar a divisão de polinômios de qualquer grau por um binômio, ou seja, o método do Biot-Ruffini só funciona quando eu tenho um polinômio terceiro, quarto grau, tá? Eu vou dividir por um polinômio de primeiro grau. Então, as ideias foram desenvolvidas por esses dois matemáticos, Charles Auguste Biot, né, que é um francês, século XIX, e o Paulo Ruffini, que é do século XVIII. Para eles nasceram em séculos diferentes, né? Não, é que nasceu aí, obviamente que o Ruffini era, na época que eles pensaram nesse algoritmo, ele era mais velho, né, do que o Biot, tá? E alguns chamam também de regra de Ruffini só, tá? Quando você, caso tenha curiosidade, for pesquisar, você vai encontrar mais coisas sobre o Ruffini do que o Biot, tá? Mas é a construção dos dois matemáticos aí, tá? E esse método é usado para fazer divisão de polinômios, certo? Não todos, mas do que a gente vai fazer serve. Bom, então tá aqui falando um pouquinho, né? Não tem essa parte histórica, né? Mas aí também bem rápida, né? Aí tá lá. Uma das maneiras de se obter o quociente de um polinômio por binômio, então é essa a ideia, né? Pegar um polinômio de qualquer grau, igual no exemplo tá aí do quinto grau, vou dividir por um binômio. Só funciona para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação, tá? É o algoritmo do Biot-Ruffini, né? Cujas características principais são destacadas a seguir. Tomamos-se como exemplo, calcularemos o coeficiente de um polinômio de quinto grau por um binômio, né? Um binômio já diz, né? São dois monômios e tem que ter o do primeiro grau aí, tá?
Bom, aí ele quer saber o resultado da divisão, que ele chamou de Q de x, né? Que seria o quociente, a abreviação do quociente. Aí você percebe que reduziu 1 grau lá, né? Era x elevado à terceira, agora eu tenho x à quarta, tal, não sei o que. Na de cima eu tenho A, B, C, D e E, né? Na de baixo eu vou ter os coeficientes A, B, C, D. Ali devia ser um E, né? Agora que eu percebi, me passou até pela parte, né? Em cima eu teria de A a F, né? Embaixo eu teria que ter de A a I, né? Repetiu ali, tá o C, né? Deveria ser E ali, tá? Então eu vou ter que achar os quocientes do resultado dessa divisão. Bom, como funciona um algoritmo, né? Uma regra, um conceito matemático? O cara desenvolve e a gente aplica, né? Mais ou menos assim, tá? Então a gente vai entender o que eles criaram para poder desenvolver esse método e nós vamos fazer dois exercícios da AAP do ano passado que caiu a aplicação desse método do Bierro-Ruffini, tá? Dá para fazer pelo método de Chaves? Dá para fazer também, né? Mas geralmente os alunos preferem o método do Bierro-Ruffini e assim, apesar de ter alguns conceitos, mas ele é um método mecânico, né? Você decorou os passos que tem que realizar, você vai lá e faz e pau no gato, né? Só que aí a gente vai ver dessa maneira porque na prova, né? Pelo menos quando eu pensei, né? Que sempre caiu, né? Esse ano não caiu nenhuma, mas vamos embora, né? Então, vamos lá. Então, como que funciona aí? Esse efeito era para ter passado antes, né? Eles operam só com os coeficientes desses polinômios. Ou seja, o que são os coeficientes? São os números que estão multiplicando as letras, né? Que também nós chamamos de parte literal do polinômio, tá? Então, eu vou pensar no polinômio do px e tal, e assim vai. Nós temos a raiz também desse dx. O dx seria o divisor, ou seja, por que nós estamos dividindo? É aquele polinômio x menos 2 lá, né? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos achar a raiz dele, que é tranquilo de fazer, só igualar igual a zero, fizemos 1 trilhão de vezes, né? Então x menos 2 igual a zero, que o número que eu coloco no lugar do x e que vai dar zero, só pode ser o 2, né? Então, nessa primeira grade aí, a primeira informação que a gente coloca é o resultado da raiz. No caso aqui é o 2, certo? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar os coeficientes do polinômio que é o px lá, né? Então, nós vamos colocar eles na parte do meio dessa grade. Então, vamos colocar todos os números, né? Que estão multiplicando as letras. Então, o primeiro lá, que é o x à quinta, né? Então, vou colocar só o 3, depois o menos 2, que está multiplicando x à quarta, o 5, o 11, né, negativo, o menos 7, e esse número que a gente chama de termo independente, ele vai na última parte da coluna, né, que ele vai dar para a gente o final do cálculo aí, o menos 46, tá? Então, eu peguei todos os coeficientes e o termo independente coloquei na última parte da grade. Como que nós vamos fazer o cálculo agora? Agora vamos aplicar as ideias, né? Então peguei os coeficientes, representei todos, calculei a raiz, né? E agora a gente vai fazer o cálculo. A primeira parte é repetir esse primeiro número, né? Ou seja, o 3, né, que faz parte do coeficiente do 3x lá, eu vou repetir, vou colocar ele lá, tá? Copiar. Copiar nós manja, mano. Então é isso aí. Então, sempre que se fosse 2 eu ia colocar 2, se fosse 1 eu ia colocar 1, menos 2 eu ia colocar menos 2 e assim vai. Então, vou repetir o número. E aí, agora, como que eu vou achar os outros coeficientes? Eu vou pegar esse resultado aí da repetição, né? Vou multiplicar, eu coloquei o vezes que acho que ficou mais destacado, tá? Mas se quiser colocar o pontinho, que a gente já usa, que é da operação, né? Então, vou pegar o 3, que é o coeficiente repetido, né? Vou fazer 3 vezes o resultado da raiz lá que a gente calculou do binômio. 3 vezes 2 dá 6, não é? E aí, como que eu vou achando os outros coeficientes? Vou operando com os outros. Depois que eu multipliquei pela raiz, eu vou fazer a soma com o coeficiente, o próximo, né? O do próximo grau, no caso, aí seria o x à quarta, né? Então, 3 vezes 2 dá 6, mais menos 2, ou menos 2, né? Fica mais fácil, né? 6 menos 2 costuma dar 4, né? Então, achei o segundo coeficiente. Como que eu continuo? Mesma coisa, faço o mesmo processo. Vou pegar
o 4, multiplicar pela raiz, né? Então vai ser 4 vezes 2 dá 8, né? O resultado vou somar com o próximo. 8 mais 5 é igual a 13. Então achei aqui o próximo coeficiente. Como que eu calculo o próximo? É a mesma coisa, né? Com uma regra, um algoritmo, alguma coisa assim, a gente repete a mesma coisa sempre, né? Então vou fazer 13 vezes 2 dá 26. 26 mais menos 11 ou menos 11 costuma dar 15. Então 15 aí. Depois vamos fazer a mesma coisa. 15 vezes o 2, né? 15 vezes 2 dá 30. 30 mais menos 7 ou menos 7, né, que a gente vai ter que fazer com o próximo, costuma dar 23, né? Então aí eu vou fazer 23 vezes o 2 dá 46, né? 23 mais 23 é 46. 46 mais 46 ou menos 46 é igual a zero. Então tá feita a divisão aí, né? Poderia ser feito pelo método de Chaves, mas geralmente o pessoal prefere esse método aí, né? É só acompanhar os passos, né? Só sempre repetindo a mesma coisa, certo? Qual é o coeficiente dessa divisão aí? Que é o que, né? Esses números 3, 4, 13, 15 e 26, que ficou na parte de baixo, que é o quociente, que é geralmente chamado nas operações Q de x, né, que é a abreviação de quociente, é esses números aí. Então nós vamos só substituir no polinômio do quarto grau lá, tá? E o zero é o resto, né? O resto da divisão, ou seja, a divisão nesse caso aí deu exata. Nem todas vai dar exata, tá? Mas nesse caso aí deu exata porque o resto é igual a zero, que é abreviado por R de x, que é o resultado da divisão. No caso, um polinômio por um polinômio daria um outro polinômio, mas esse aí deu zero porque não sobrou nada, né? Mas poderia ser um polinômio também como resultado, tá? Bom, como que nós vamos dar a resposta lá para aquele Q de x? Nós vamos só substituir 3 no lugar do A, 4 no lugar do B, 13 no lugar do C, né? 15 no lugar do D e 23 no lugar do E. Ali devia ser um E, né? Então, o resultado da divisão seria este polinômio aí, certo? O método não é dos mais difíceis aí, né? Tá na apostila também, né? Tá de uma outra maneira, né? Eu preferi fazer dessa maneira aí, mas tem lá o passo a passo, mas a ideia é a mesma, tá? A ideia do que foi feito aí com vocês é a mesma coisa, certo? Tá na página 22, tá? Essa parte aí tá o resultado. Se vocês quiserem fazer assim dessa maneira, pode fazer. Se quiser fazer igual da apostila também, não tem problema algum, pode fazer também, tá? Bom, aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar alguns exercícios da AP para dar uma treinadinha, né? Porque vai cair a parte de operações de polinômios, então a gente tem que ficar esperto com essa parte, né? E eu coloquei também os dois exercícios que caíram também de divisão de polinômio. Os dois sugeria a solução através do método do Bierro-Ruffini, que foi esse que eu acabei de explicar para vocês, né? Se quiser fazer pelo método de chave, pode fazer, mas não tem problema nenhum, tá? Então, exercício 4, da AP do ano passado. Calcule o volume do sólido representado a seguir. Então, o que acontece aí, né? Tá lá as alternativas, né? É por isso que eu dei uma revisadinha. Bom, não foi uma revisão bem profunda, né? A gente aprofundou bastante os conceitos de volume de sólidos e tal, né? Mas, bom, aí aqui tem, mas ele quer saber qual é na verdade, o polinômio que vai dar o volume, né, desse sólido aí. Então eu tenho que fazer x mais 1, que multiplica x mais 1, e o resultado que multiplica x mais 2. Lembrando, né, aí é um paralelepípedo, né, ou prisma com base retangular, a gente multiplica as três medidas, A, B e C, para poder calcular o volume, tá? Então aqui, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a multiplicação dos três camaradas e vamos chegar num polinômio de terceiro grau, porque eu sei isso, né? X que multiplica x vai dar x a terceira, né? Todas as alternativas tem. Tem uma aqui que tá um pouco. Tá só sobrescrito, mas todas tem x a terceira, né? E aí fazendo a multiplicação, isso é a forma fatorada, né? Perceba que vai encaixando tudo aí, né? Aí você vai aplicando a propriedade distributiva e vai fazendo a multiplicação do polinômio. Se não quiser fazer a primeira parte pela propriedade distributiva, quiser aplicar o que é chamado de produtos notáveis, né? A ao quadrado, 2 vezes
o a vezes o b mais o b ao quadrado, dá para fazer, porque são iguais, né? Só que não dá para fazer com o segundo, que aí já é diferente, tá? Lembrando que se quiser dar uma olhadinha lá no começo do bimestre, a gente estava fazendo a mais b elevado ao quadrado. Criamos a fórmula lá, né? Bem no começo do bimestre, né? Bom, aí faz aí ver qual a alternativa. O exercício 5, tá? Também da AP do ano passado. Determine o polinômio que representa a soma das duas áreas, né? Representada seguinte. Então, a primeira parte é um retângulo, a segunda parte é uma combinação de retângulo com um quadrado no meio, né? Então, nós vamos ter que fazer a soma das duas áreas. Lembrando, né, fizemos isso 1 trilhão de vezes, mas às vezes esquece. Lembrando como que se calcula a área de um quadrado. De um quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. E o do retângulo é base vezes altura, tá? Então, nós vamos aplicar a ideia de multiplicação de polinômios, certo? Então, vamos lá. Tá as alternativas aí, né? Todas estão do segundo grau, né? Porque a área, logicamente, vai ficar do segundo grau, né? Que vai ficar x, que multiplica x, vai ficar do segundo grau, tá? Bom, então eu fiz separado aqui, tá? O primeiro, as medidas são... eu coloquei na ordem, tá? Que apareceu, né? Mas, obviamente, que se a gente fosse aplicar a matemática, esse primeiro seria o menos x, né? Depois o x mais 1, que é a altura. Mas eu coloquei na ordem que apareceu. Esse polinômio eu chamei de AX, tá? Que seria o polinômio que vai representar a área desse retângulo. Então, você vai lá aplicar a propriedade distributiva, ver o que dá para cancelar. Obviamente, os dois do meio, que a parte linear vai estar igual, que vai estar x e x nos dois termos do meio, segundo e terceiro. Você vai conseguir agrupar esses termos aí, tá? Então, chega no polinômio do segundo grau. Por que eu sei que é do segundo grau? Porque tem x e x, né? Vai dar x a segunda, né? Depois aqui, o outro é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem que interpretar a imagem, né? Esse composto aí de retângulos e quadrados. Eu comecei pelo retângulo menorzinho, 2 por 1, 2 vezes 1 dá 2, né? Tá vendo? Eu comecei por essa parte aí. O x por x, que é um quadrado, né? Vai ser x ao quadrado. Então, vou ter que somar esse pedaço mais esse daí, tá? E o último, que é um pouco mais difícil a interpretação, porque a gente tem uma parte desse quadrado com 5, né, de unidade, não falou se é metro, se é centímetro, se é quilômetros, 5 só, né? E tem um pedaço que a gente precisa descobrir para poder fazer a multiplicação dessas duas medidas, né? Então, a gente tem o que? X, e a outra parte, que seria a altura, vamos dizer assim, a altura desse retângulo que ficou lá em cima, a gente não sabe. Vamos imaginar que a medida desse quadrado fosse 10, tá? Não é 10, tá? É só para entender. Qual que seria a medida daquela altura lá? Eu vou ter que descontar aquele 5 que está ali, então a medida seria 5, né? Não foi um bom exemplo 10, mas vamos pensar no... Vai, 8, né? Só para entender a ideia, né? 8, então, se a medida desse quadrado fosse 8, tirando 5, sobraria 3, né? Ou seja, eu tenho que descontar sempre 5 para saber qual é a altura daquele retângulo lá. Então, ficaria mais ou menos assim, né? Como a gente não sabe a medida, né? Ficaria x menos 5. Ou seja, para eu descobrir a altura, eu preciso descontar 5 dessa medida x aí, tá? Sempre vou ter que fazer isso daí, certo? Agora, nós vamos calcular a área, né? A área desse objeto estranho aí, né? Então, nós vamos ter que somar todas essas medidas. Eu chamei de B, tá? B de x. Então, eu coloquei primeiro x ao quadrado, tá? O que está aí no meio seria o cálculo do retângulo, né? Que compõe aquela parte de cima, que seria a base dele x, e a altura é x menos 5. Aí você vai aplicar a propriedade distributiva aí, né? E depois o mais 2, certo? O mais 2, que é a 2 unidades de área daquele retângulozinho menor, certo? Feito isso, como pediu a soma, eu chamei de C, tá? Vai dar um outro polinômio, né? Fora desses daí, você vai agrupar esses dois resultados e vai dar um polinômio só, que também do segundo grau, que é a maior unidade que a gente vai ter aí de potência para o x, vai ser o x elevado à segunda potência, certo? Então, faz os cálculos, agrupa os dois, aí no final você vai ter o polinômio. É o que mais ou menos vai cair lá, tá? Não vai cair dentro de operações assim tal, de contexto, vai cair mais ou menos essa ideia. Por isso que eu fiz questão de colocar
as nomenclaturas para vocês entenderem mais ou menos o que está fazendo. Então, o resultado do polinômio A, o resultado do polinômio B, no final você vai somar os dois aí, tá? Beleza, agora são duas questões sobre o algoritmo do Biot-Ruffini, tá? Geralmente esses exercícios eu preparo antes, eu não tenho uma ideia do que vai cair na prova da AP, mas não tenho com certeza, então a gente vai fazendo os ajustes no final, né? Então eu peguei essa questão da AP do ano passado, para a gente poder aplicar a ideia do Biot-Ruffini. Em uma das questões da prova do terceiro A, do segundo bimestre dos saberes, da Escola Saberes, legal. A professora Andréia solicitou aos alunos que determinasse o resto da divisão do polinômio x à terceira menos x ao quadrado menos 2x. Esse polinômio é do terceiro grau, porque o maior grau é o 3, né? Por um binômio, né? Que só vale para isso, né? X mais 2. A seguir, veremos a solução apresentada pelo aluno Raul. Então, ele fez, né? E chegou que o resto da divisão é igual a menos 5, tá? Pelo que o Raul fez aí, certo? Bom, o que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Analisando a solução proposta por Raul, podemos afirmar que, aí está lá, o procedimento está correto, o resto da divisão é 3, positivo. O procedimento está correto, o resto da divisão é menos 5. O procedimento está correto, o resto da divisão é 2. O procedimento não está correto, por isso não é possível determinar o resto da divisão analisando a solução proposta por Raul. O dispositivo prático de Biot-Ruffini não se aplica à divisão de polinômios, tá? É só um grifo aí nessa parte, e eu falei um pouquinho, mas só para lembrar, isso só se aplica quando eu tenho a divisão de um polinômio de qualquer grau para um binômio, né? Ou um polinômio de primeiro grau, tá? Ali dá para fazer pelo Biot-Ruffini, aí precisa ver. O que eu propus como solução? Fazer aqui achar a raiz, né? Colocar os coeficientes, colocar o resultado da divisão, né? Analisar o resto. E o termo independente. O termo independente é o número que não depende de nenhuma letra, né? Então, esse é o polinômio. No caso, o termo independente seria o 3, né? 3 positivo. Tá? Esse é o P de x e esse aqui seria o D de x. Calcula a raiz, faz o processo lá da divisão aplicando o algoritmo e vê se o que ele aplicou está correto, tá? Dá para fazer, né? A divisão só dá para eliminar aí tem que analisar o resultado lá e ver, né? Que o que ele fez está correto ou não e tal, esse tipo de coisa. Aí volta lá nas alternativas, tá? Bom, da AP do ano passado também, esse texto foi meio estranho, depois veio a correção, mas eu mantive o texto da prova original, né, para a gente poder ver. O dispositivo prático de Biot-Ruffini não se aplica à divisão de polinômios. Ele não se aplica a todos, tá? Ele só se aplica a essas situações aí que tem aí. O coeficiente do polinômio x à terceira menos 2x ao quadrado mais x mais 1 pelo binômio 3x menos 6 tem resto igual a... Então, o que nós vamos fazer? Tá aí as alternativas. Tem que calcular o resto, né? Que a gente fala r de x, né? Que é o polinômio r de x. Então, tá os dois polinômios, o terceiro grau e do primeiro. Dá para fazer para esse caso, né? Dá para fazer. Tá? O de chaves, às vezes é bom porque dá para fazer todos, tá? Não tem restrição nenhuma. Bom, mas aí tem as alternativas falam sobre o resto. Então, tá aí a grade, né, do método, a raiz do d de x, os coeficientes, o quociente, que é o resultado da divisão, né, o resto, e a gente precisa prestar atenção na parte da grade, esse final, porque ele quer saber o resto da divisão, e o termo independente. Para que você vai fazer isso aí? Para esse polinômio, p de x, né, tá aí o polinômio, e a divisão por esse polinômio aí, que é o d de x. Então, primeiro calcula a raiz desse d de x, que é o divisor, né? Divisor do polinômio. Faz igual a zero, calcula a raiz, coloca lá e faz o processo, né? O primeiro sempre copia, ou seja, o 6 vai repetir tanto na parte da grade, na parte de cima, quanto na parte de baixo. E depois aí você vai multiplicando pela raiz, somando os resultados, até chegar no resto da divisão, tá bom? Então, por hoje é só, né? Faz esses exercícios, tiram as dúvidas através do WhatsApp.
Aí na aula de quinta-feira nós faremos mais alguns exercícios daquela lista preparatória. Se eu não me engano, faltam 3, né? E um deles é um exercício do Enem. E aí a gente finaliza e a gente já se preocupa com a AAP, né? Do segundo bimestre, tá bom? Então um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau.